processo muito bom e muito rico de ser feito, né? E as experiências que a gente fez aqui foram com os mais diversos grupos, e o mapa ele possibilita isso, de você fazer tanto uma coisa pequena como uma cidade, se você quiser. Então é um pouco isso só que eu gostaria de colocar. Só para complementar, em vários lugares, e uma proposta do projeto nossa, virá, além de possibilidade de imprimir mapas temáticos, ter esse mapa digital onde que as pessoas possam acessar pelo celular, ter talvez possibilidade de totem, mas virá revistas online, virá livros, tem lugares, e a gente virou um atlas sobre o local, onde que as pessoas transformavam em produção de conhecimento. Então, assim, o mais básico é virar um mapa online e um impresso, né? Impresso. E aí, mas você pode transformar em exposições fotográficas, um atlas digital sobre o lugar e outros temas, né? Relativos a essa investigação, essa pesquisa, essa expedição pelo território. Legal. A Sandra está querendo a palavra? Pode falar, Sandra. Boa noite a todos. Muito interessante, André, essa proposta, e que a gente já vem batendo nessa questão há 8 anos, sobre esse projeto de base com a comunidade. Eu penso assim que é muito importante que a prefeitura tome essa consciência de infraestrutura, né? Porque toda essa conscientização, essa condição de empoderar a comunidade nesse sentido de descobrir, fazer a vocação da cidade, e aí a gente tem uma divulgação mais ampla e não tem infraestrutura como sempre, né? Assim, existe um vácuo entre essa questão, né, de a comunidade, de a gente fazer esses projetos e não ter um respaldo de infraestrutura na parte de turismo, na parte, sabe, nas questões mais básicas de uma estrutura melhor para que a gente possa receber o turista aqui, um turista ecológico, de vivência e coisa e tal. Eu acho que seria interessante que nesse projeto a gente tivesse esse setor também trabalhando, sabe? Porque a gente peca muito aqui nesses distritos com infraestrutura e mobilidade. Sandra, só para complementar um pouco o que você está falando, o mapa ele tem um pouco a característica até de colocar pontos, assim, ele tem ícones que fala de pontos negativos, entendeu? Então, sei lá, uma nascente que está numa situação de risco complicada, ele vai ter um ícone para colocar isso. E a gente teve a experiência de fazer com os funcionários, só com os funcionários, olha que interessante isso, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Piracicaba. Então, a gente pegou desde os guardas até, sei lá, até o pessoal que fica lá dentro da secretaria mesmo, atrás da mesa, e a gente reuniu, foram 2 oficinas, na verdade foram 2 com cada grupo, e a gente reuniu esse pessoal e todo mundo falou sobre... trouxe esse conhecimento que você está falando da cidade, entendeu? Então, eu acho que essa ferramenta, ela é uma forma até de cobrar tudo isso também, entendeu? Na medida que você levanta, que você coloca, que você mostra, você vai mostrar tanto o que tem de bom quanto o que tem de ruim. E aí, a partir disso, a gente consegue direcionar as nossas ações. É um pouco por aí, é muito interessante isso que você colocou. Entendo assim, Carmen, entendo assim que quando a comunidade se empodera e se organiza, ela sabe cobrar da forma mais eficiente, né? Obrigada, adorei. Ela se torna uma ferramenta de gestão, né? Gestão participativa e colaborativa.
Eu acho interessante que, assim, como a Ângela colocou, né, Ângela, 3 anos, né, foram dedicados a diagnóstico, a oficinas, né? Então, muito desse levantamento, né, desse levantamento a gente já tem. Agora, a gente sabe que é uma coisa que muda com o tempo, né? O Eros mesmo sabe, né? A gente tem inventário da parte turística e muita coisa já não existe mais e graças tem acontecido coisas novas nesse meio tempo, né? De não atualizar o inventário turístico da APA. Então, assim, o que eu acho que vai ser interessante também é a gente cruzar essas informações. Então, como a gente tem adegas, né? O Ricardo está aí, eu queria parabenizar o Ricardo pelo grande trabalho que ele está fazendo lá de agrofloresta. Até uma próxima reunião, eu gostaria que você falasse mais, viu, sobre esse seu trabalho. E assim, a gente poder cruzar essas informações, então, da demanda de mão de obra, da falta de capacitação, de treinamento, entendeu? Eu acho que a gente já está num patamar que, assim, ele já está nesse nível, né, Ângela, da gente arregaçar a manga mesmo, né, e fazer esse trabalho de capacitação, de transição de certas tecnologias da agricultura convencional para a agricultura orgânica. Isso tudo está dentro do plano de manejo, né? São coisas que a gente é o que a gente vislumbra para a APA, né? Porque não tem como uma área de proteção ambiental ficar com procedimentos convencionais e agrotóxicos e outras coisas que prejudicam a conservação do solo e destroem a flora e a fauna. Eu acho que vai ser super importante esse cruzamento de informações e a gente construir junto essas cooperativas, essas associações, né, de ajuda mútua. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Legal. Vontade, André, super legal. Acho que o posto é muito bacana. A gente segue muito na linha que você mesmo comentou, uma ferramenta de gestão. Talvez o nosso próximo desafio, até que vai subsidiar trabalhando o nosso trabalho para frente, sejam os 2 desafios. Eu acho que é a mobilização, né, que é isso, a gente convidar a participação para a gente fazer um levantamento dos pontos positivos e negativos, né, e de uma certa forma a gente catalisar essas informações, porque a gente vê que a APA ela é muito dinâmica, a gente tem uma dinâmica muito poderosa nela, e que mesmo numa situação muito difícil que a gente está vivendo do ponto de vista de pandemia, as coisas acontecem com uma velocidade muito rápida, né? Então, instituir uma ferramenta que eu vejo que pode ser um mapa verde, que cumpra, né, essa atribuição de integrar, né, uma ferramenta e de ser uma instância catalisadora de informações, é muito interessante, E ainda com o aspecto lúdico, porque tem isso, né? O Mapa Verde ele tem toda essa questão lúdica, essa questão da brincadeira, essa possibilidade de você diversificar os conteúdos do mapa, né? Enfim, é muito bacana. A gente vai precisar pensar nisso. Eu acho que, invariavelmente, a gente vai ter que trabalhar com a gestão dessa informação, estimulando essa participação, até para a gente trazer esses pontos falhos, né, que a gente sabe que a gente tem muitos entraves aí, e muitos deles passam desapercebidos, porque às vezes as coisas são tão dinâmicas, né? Um obstáculo que a gente não consegue captar, né? A gente apoia. E só para complementar, Eros, uma dinâmica, foi feita de uma forma colaborativa no mundo todo, ícones específicos para a pandemia.
para identificar áreas que tinham maior risco, áreas de vacinação, foi muito legal. E o interessante é que cada comunidade pode criar ícones novos sobre a sua realidade local e colocar na plataforma também. Então ele é interativo para justamente identificar peculiaridades de cada local. Então é um trabalho de um design, né, que a gente fala dentro da arquitetura, um design universal, um desenho que articule toda a sociedade, né? Então é interessante esse processo, que pode ser não só o produto gráfico, né, que ele é interessante, mas esse processo colaborador, poder ter, como você comentou, essas outras possibilidades também, de mapas temáticos, ter esse processo. Uma das coisas que é complicada no processo dinâmico da cidade é a atualização dos dados, né? E quando a comunidade participa disso, ele é uma plataforma que ele é aberta, ela é participativa, né? Então você pode ter aquele sistema, o GIS do plano diretor, todo um trabalho técnico, mas é legal que ele pode ter umas interfaces. E outra coisa interessante, por exemplo, se eu pegar aquele mapa que é das rotas turísticas, eu posso fazer um upload lá e ter na plataforma um mapa turístico aqui de Souza Joaquim Egídio numa plataforma mundial e ser um atrativo turístico quando alguém vier, ele vir para cá via uma plataforma mundial. Então é interessante essas interfaces todas, que a gente pode estabelecer um produto turístico muito legal, né? E dar visibilidade de uma forma bem pensada, né? Mas inicialmente é um programa de interação, de educação ambiental, de mapeamento, né, colaborativo. As pessoas não conhecem a rua da casa onde que ele mora. Ele pega, entra no ônibus ou no carro e ele não consegue identificar algumas coisas que tem no trajeto entre a moradia dele e o trabalho. Então, umas lacunas, uns vácuos sobre a cidade que a gente pode dar um outro olhar, né? Cláudia, eu posso falar? Vontade, Sandra. Quer falar com você. Ô, Cláudio, é o seguinte, essa semana, não sei se você chegou a ver, que o Dário mandou um plano de metas para a Câmara Municipal, né, acho que foi terça-feira. E nesse plano de metas, ele está falando do nosso Cantareira, que está em fase de estudo, de viabilidade, né? O que eu queria propor, Cláudia, com você, e aproveitando aí que o Marcelo deve estar aí, a Adriana também, que a gente criasse uma comissão, 2, 3 pessoas, para ir discutir isso com o Dário, entendeu? Com o prefeito. De que forma, o que eles estão pensando, entendeu? Porque, embora tenha a pandemia, o processo continua. E a gente não pode aguardar mais, porque senão vai ser tarde demais para depois da gente tomar, né? Então, acho que o Conselho poderia pedir aí uma reunião lá com o Dário, ou apresentar um documento, alguma coisa assim. Pode ser, Cláudia? Eu não estava sabendo disso, não, e assim, eu sei que o Condema está entrando com algumas ações, e eu até passei para a Maria Helena que o Congeapa está parceiro do Condema, né? Eles estão, assim, junto ao Ministério Público, fazendo vários questionamentos sobre esse novo edital que foi feito, né? Que, assim, eles fizeram um novo edital na mesma área, sobre o mesmo assunto, o mesmo estudo, né? Ou seja, dinheiro público que está sendo duplamente mal utilizado. Mas esse assunto, Sandra, eu acho que é super pertinente, super importante. Nós vamos sim estar dando um encaminhamento para isso, viu? Pode ficar sossegado. Legal, então, Cláudia, que a gente precisa estar atenta, né, porque está passando, a boiada está passando. Se você puder fazer a gentileza de me encaminhar esse documento, cita, tá bom? Tá bom. E eu queria falar outra coisa também, Cláudia, tem algumas cidades do estado de São Paulo que estão criando o ICMS verde. Eu acho que seria uma coisa interessante para a gente, para esses projetos, né, da APA de Campinas, a gente discutir, criar uma comissão para discutir essa questão, como criar esse ICMS aí para a região
de Souzas que venha para Souzas e Junquim. Super importante. E Regional 14 também. Desculpa. Eu acho que, Ângela, consta, né? Eu acho que esse assunto consta, né, no plano de manejo. Como diria, são as verbas de obtenção de recurso, não é? Acho que é isso, né, Cláudia? Isso. E eu acho que a gente agora, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto, né, a gente poderia estar pensando, né, tem até o Conselho de Desenvolvimento Rural, eu acho que a gente podia estar fazendo esse trabalho em parceria com o pessoal do Sindicato Rural, Desenvolvimento Econômico e Secretaria do Verde. Eu acho que é legal. E assim, eu acho que com a criação dessas câmaras técnicas, com certeza ele vai estar incluído em alguma delas, né? E aí seria, eu acho que um item super legal da gente estar tocando, né, André? Eu acho bem interessante, se a gente conseguisse montar uma matriz de todas essas relações, né, de entender a relação da APA com esses processos da região metropolitana, a gente começa a estabelecer uns links e gasta pouca energia para, muitas vezes, só estabelecer uma conexão, uma ação. A própria Ângela colocou aqui do site do TEAR, a gente tem coisas que estão sendo feitas e muitas vezes é só estabelecer uma conexão com ela e aquilo já começa a funcionar. Então é bem o conceito que a gente tinha comentado na reunião passada, um ambiente criativo, um ambiente de inovação, porque a APA tem tudo para ser isso, né? Agora o próprio governo, a gente participou de alguns editais, eles estão fazendo o levantamento dos parques nacionais, para fazer um diagnóstico de infraestrutura, de entender como é que está a condição, para depois habilitar alguns processos de parceria público-privada. Então, muitas vezes, a gente não tem um diagnóstico claro para estabelecer essas correlações, né? Com o sistema de gestão da metropolitana, com fundos, com secretarias, e a gente fica quase andando de uma maneira sem visão desses contextos. Então, se a gente conseguisse, nesse exercício que a gente está falando, do planejamento estratégico, dentro da competência do CONGEAPA, conseguir mapear, né, as câmaras técnicas, os projetos e as correlações que ela tem com projetos já existentes ou projetos que estão na cabeça dos atores e setores do próprio CONGEAPA, a gente começa a criar um ambiente criativo, de inteligência, né, de inovação. Nós temos tudo para criar um cenário muito interessante, mas se a gente ficar patinando e não estabelecendo esses nexos, qualificando o processo, a gente vai ficar 2 anos só dando parecer em despacho de demandas de problemas. E eu não tenho mais saúde, e acho que ninguém aqui tem essa visão. A gente tem que trabalhar na questão da defesa, mas se a gente não trabalhar no processo de ações para estabelecer essas relações de qualificar o processo, a gente vai ficar só cumprindo tarefa, né? E muitas vezes acaba sendo essa tendência. Temos que fazer a tarefa para cumprir o plano de manejo. Mas não é só isso, nós podemos qualificar. Se a gente for ver aqui todo esse coletivo, nós temos expertise para transformar isso tudo em excelência, né? Basta a gente gastar um pouco de energia para estabelecer essas correlações. Com certeza. Eu acho que a gente nunca teve um conselho com tanta representatividade. Eu acho que está super interessante, mas aqui eu até faço mais um comentário, que é a ausência da APROAPA, né, pela segunda reunião. Eu acho que eu vou ter que encaminhar um comunicado, né, solicitando a presença deles, né, porque quando a gente tem um titular e 2 suplentes, é já pensando na possibilidade de um poder ter os 2, né, de suplentes. E pela segunda reunião, assim, eu sinto a ausência de conselheiros da APROAPA. E para a gente, a APROAPA é a cereja do bolo, né? Os 70% da APA é rural. Então, assim, é muito importante que eles estejam com a gente. Com certeza devem ter seus problemas, né, de não estarem presentes, mas, assim, está sendo sentida a ausência deles aqui, né? E assim, falta nesse papo.
dessa possibilidade de dialogar, né? Sim. Pois não, Ângela. Eu vou aproveitando as falas, vou lembrando das coisas também. Mas o André falou sobre a questão da articulação metropolitana, né? Então, vou trazer já o convite para vocês, a gente encaminha também por e-mail, mas dia 8 a gente vai ter o lançamento do Plano de Ação de Implementação na área de conectividade da RMC, no qual a gente fez as oficinas ano passado, Denise participou, a Cláudia também, acho que alguns outros conselheiros, e ficou um produto muito bacana para os 20 municípios da região, com ações e metas aí específicas para a implementação e a conexão entre as áreas estratégicas da região metropolitana, né? Então vai ser um evento bem legal, vai ser um material aí que ele tem relação com o plano de manejo, né? As linhas de conectividade, os corredores, eles perpassam pela APA, aqui no território de Campinas, e então é importante aí que vocês estejam presentes, conheçam esse material que vai ser divulgado dia 8 e mando os convites e as informações para vocês também por e-mail, mas acho que já deixar registrado aqui. Ótimo, obrigada. Assim, até eu ia até fazer esse comentário. A Ângela é o nosso link, né, com todas essas possibilidades de conexões com a região metropolitana, com o FEIDRO, e o Paulo Tinel também, claro, né? Mas, assim, o PCJ, a Secretaria do Verde está super envolvida, né? Então, a gente tem como essas lacunas e informações a gente conseguir com a Secretaria do Verde, né, eu acho que essas reuniões são importantes para isso, né, Cláudia? Porque a gente não consegue lembrar de tudo que vai acontecendo, mas eu acho que os links e as informações vão chegando, vocês vão trazendo outras novidades, enfim, a gente vai tentando casar sobre tudo isso. A Renata pode falar aqui um pouquinho mais cedo também, estava eu e ela ali, ela de forma oficial nos bastidores, mas contando aí um pouco, discutindo sobre o PSA num evento organizado pela OAB, né, e contando como é feito o PSA em Campinas, e a gente sabe que a maioria das nossas propriedades habilitadas, principalmente segundo edital, ele focou em propriedades na APA, né, e a gente já tem resultados aí bem interessantes. Então, reforçando aqui também. Então, ótimo. Com certeza, bem lembrado, Ângela. Esse é o objetivo, né? Estabelecer conexões, né? Produtivas, ativas e inteligentes, né? Sim. E eu acredito que com a criação dessas câmaras técnicas, a gente possa desenvolver, né, cada uma com as suas temáticas específicas, e aí vai distribui, né, porque a gente sabe de tudo que a gente tem, né, infraestrutura, biodiversidade, é muita coisa, né? Até a Denise encaminhou para a gente aquele corredor caipira, né? A gente ficou com maior inveja, né? Pena que não vai passar por aqui, né, Denise? Mas a gente pode criar o corredor APA, né, Ângela? A gente tem todas as diretrizes já colocadas nos corredores, né, na APA. A gente está, sabe, e como os corredores caipiras vai ser feito junto com a Exalc, USP, a gente tem uma Unicamp aqui do lado, uma PUC. Eu acho que a gente tem que começar a envolver mesmo essas pessoas, né, esses artistas, né, em comum. Então tem um grupo na Exalc que a gente tem bastante contato, chama Redemoinho. É um grupo que desenvolve a questão de agroecologia, viu, Ricardo? É um grupo bem legal, que está ligado com a Espanha também, de justamente pensar e está conectado com o grupo dos corredores lá. A gente já estabeleceu também um contato que a gente pode trocar não só experiência de agroecologia, sistema agroflorestais e corredores também naturais. Então cria uma sinergia para um grupo de trabalho bem interessante, para trabalhar com a produção de alimentos, não só para os humanos, mas para a fauna lá, da terrestre e aquática também. Então, estabelece também um atrativo muito interessante para a APA. Então, já existe essas conexões, né, não só regionais, locais, mas internacionais, para trabalhar com esse tema de pensar cooperativas agrícolas ligado a sistema agroflorestais e agroecologia. Então, isso é bem interessante, viu? Acho que a gente pode, né, Denise,
conversar com o Sorrentino, com o pessoal, com o Ricardo, e estabelecer a conexão aqui com a Unicamp e outras universidades, né? E, de novo, a conexão. Algo já está funcionando, a gente tem um contato, a gente conecta com ele e com baixo gasto energético aquilo está funcionando. Isso é o conceito de cidades inteligentes e criativas, né? Acho que a gente tem que pôr isso para funcionar. Eu acho que assim, a propaganda não pode ser enganosa, né? Quando a gente fala de Campinas, muitas vezes eu ouço coisas que no fundo eu falo, putz, essa propaganda quer enganar quem? Desculpa, mas é o que eu sinto. Quando Campinas tinha o título de cidade mais arborizada do Brasil, isso na década de 70, inícios dos 80, eu morria de orgulho da minha cidade. Acabou isso, né? Campinas é uma cidade desarborizada. Pode falar, mas tem uma área verde grande. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de arborização a cada 10 metros de calçada. A gente fez uma lei de arborização, a gente fez um guia, só que a própria prefeitura não segue, entendeu? Então, é um puxão de orelha muito feio que a gente tem que dar. Então, assim, o corte de árvores é muito maior do que o plantio. A Silvinha mesmo, outro dia, Cláudio, pelo amor de Deus, tem alguma coisa acontecendo lá na frente da igreja. Graças, assim, prontamente o subprefeito já correu lá, ele foi na hora e falou, não, fica tranquila, é só uma poda, né? Mas, assim, a gente fica alarmada quando a gente escuta uma motosserra, né, Silvia? Porque a velocidade da destruição é maior, né? E Campinas, infelizmente, ela não é mais. A qualidade de vida de Campinas, tudo bem, a propaganda que vende é uma coisa, mas a gente que é daqui, a gente vê as coisas. A qualidade de serviço é péssima. E assim, não existe política pública para plantio de árvores. A Tereza Penteado, ela é assim, a ONG dela foi a única que fez um inventário da arborização do bairro. Campinas não tem um inventário de arborização. Precisou de uma ONG contratar um agrônomo para fazer o inventário do bairro do Tambuí, que tem inventário top. Agora Campinas não tem, ou seja, a gente ainda não. Campinas, ela está, infelizmente, num decréscimo de qualidade de vida. E não pode, a gente tem que reagir, a gente tem que cobrar de quem tem que fazer, né? Então, eu acho que é isso. A gente está aqui na APA, a gente tem as nossas problemáticas, mas a gente mora na cidade de Campinas e a gente não quer que a cidade inteligente, cidade sustentável, vírgula, né? A gente tem que ser mesmo, não só constar lá na propaganda, né? Então, é isso. Eu acho que um serviço sério, né, que a gente quer fazer aqui na APA e que seja exemplo para o resto da cidade, né? É isso. Pessoal, eu acho que... Posso falar, gente? Pode, Letícia, fica à vontade. Só pegando o gancho, Cláudia, na verdade, eu vou falar duas coisas, mas pegando o gancho das duas instituições, né, que agora vai ser isso no Condema tem funcionado de uma forma muito eficiente, né? Tem inclusive uma certa frequência, eu também participo do Condema, então... inclusive, estou participando da Comissão de Arborização Urbana, que é uma comissão que está trabalhando bastante, a gente tem se empenhado bastante. A última demanda dessa comissão foi um envio, né, ao DPJ, à Secretaria do Direito, para entender as questões do coletivo, entender como isso é feito. Na verdade, foi um ofício com mais de 15 questões. Foram muitas coisas abordadas e, assim, a gente precisa, antes de ter qualquer apontamento, ter o panorama do que realmente acontece em Campinas, principalmente com essa questão do plantio. Você sabe que Campinas tem uma defasagem muito grande de árvores e a gente não vê meios de implementação de que esse problema seja resolvido a médio e longo prazo. Então, essa comissão tem trabalhado bastante também. Sempre que puder, eu vou tentar trazer alguma das tratativas do lado, a gente também acompanhar por aqui. Alô? Eu vou falar agora. Oi?
E a outra coisa que eu queria falar, eu também acho que você também pode colocar, Cláudia, é a respeito do ofício, né? Que foi ontem, eu protocolei ontem um ofício para o assunto jurídico, que traz o BDS também. Foi um ofício a respeito do CENTIN, né? Que a gente sabe que tem ali 30% do loteamento ele tem ocupação de área rural, que não é uma área rural, que é uma área como área urbana, mas o CENTIN ocupou 30% de uma área rural, né? Alegando que essa área seria urbana. Então, a gente mandou esse ofício ontem também para os jurídicos e para o SBDS, para o Rogério, e a gente também espera algum posicionamento deles. A Tereza também está aí, Tereza, se quiser complementar. E, Cláudio, se você puder complementar também a questão dos ofícios que foi para os imobiliários também, por favor, eu acho que você está mais amarrado. Esse assunto, eu fiz questão, eu acho que a gente tem que fazer uma gestão bem transparente, né? Então, tudo que chega, o que a gente encaminha de muito importante, ou de que a gente recebe de processos, de ofícios, de resposta, eu estou pedindo para o Carlos encaminhar para todos os conselheiros, né? Que eu acho que é importante estar a par as respostas que a gente recebe. E esse ofício, né, que foi encaminhado foi a APA Viva e o Resgate Tamboril solicitaram, né, para o CONGEAPA, que fosse encaminhado um informativo, né? É um informativo, e até a gente teve a felicidade de falar com a presidente do CRES, em São Paulo, e prontamente ela já recebeu, já me passou, o delegado do CRES região Campinas já me ligou, né? A gente já está bem parceiro já, e esse informativo, esse ofício, que é o ofício 7, que todos os conselheiros receberam, eu achei que foi muito, muito, muito importante nesse momento, tanto que esse delegado do CRES falou, Cláudia, é muito importante que tem uma região, a APA, que está com esse olhar de preocupação com a natureza. Porque ele falou que a gente mais vê é os empreendedores destruir a natureza e construir. E aí, não todos, né? A gente sabe que existem muitos empreendedores que veem na natureza a cereja do bolo do empreendimento. Então, ele faz tudo correto, ele faz todos os licenciamentos e protege as áreas, né? Só que a gente fez como se fosse um alerta para todos, mostrando que os próximos empreendimentos, olha, existe um plano de manejo, existe uma legislação que tem que ser cumprida. Porque a gente sabe que muitas vezes o empreendedor faz errado, a prefeitura às vezes faz vista grossa, não leva certos, que nem eu falo, a gente tem um corpo técnico super sério eu fiz parte desse corpo técnico da prefeitura. Só que muitas vezes o que a gente coloca lá como parecer técnico é ignorado.